Olá a todos. Como vocês devem estar sabendo, dia 10 de outubro temos eleições para o CAU-RJ e o CAU age sobre diferentes campos, então o campo do patrimônio é também um campo importantíssimo para a atuação do CAU, e por isso estamos aqui hoje 3 candidatos da chapa 2 para o CAU-RJ, Lúcia Borges, Eric Galo e eu, Roberto Anderson, para discutir, para falarmos com vocês rapidamente sobre patrimônio. Então, para dar início logo à nossa conversa, eu vou passar a primeira pergunta, que a gente tem algumas perguntas e comentários e tal. A primeira pergunta eu queria passar para o Eric Galo. Eric, arquiteto da área de patrimônio, trabalha muito com a educação patrimonial, tanto na comunidade de Manguinhos, como também na Fiocruz. Então, Eric, para você vai essa pergunta. Por que você acha que é importante para o CAU fortalecer a valorização do patrimônio? E aí, Roberto, ótimo. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse compromisso social do CAU, né, enquanto um conselho que está à frente, né, dos profissionais de arquitetura e urbanismo, pensar esse patrimônio, né, de diferentes formas, né, patrimônio urbano, patrimônio rural. Isso a gente vai discutir um pouquinho mais para frente aqui da live, mas são as diferentes formas e expressões do patrimônio cultural, que tem total relação com a nossa cultura, né, vinculada principalmente às questões de memória, identidade, que são valores muito caros para a comunidade, né, para a nossa sociedade de modo geral. Acho que é um pouquinho mais nessa pegada assim, da valorização, do fortalecimento, né, do nosso patrimônio cultural fluminense. Acho que isso é muito importante para nós no CAU-RJ. Né? Dando sequência, né, então vou, já que trazendo um pouquinho a Lúcia também para o nosso debate, né, a Lúcia é arquiteta também, né, com especialização em patrimônio cultural integrado ao planejamento urbano, é professora, né, da UF e também lá em Niterói, né, trabalhou no DEPAC, que é o Departamento de Preservação do Patrimônio Cultural de Niterói. E, Lúcia, por que você acha que o CAU deve envolver na batalha para apoiar os arquitetos que trabalham com patrimônio? Né? Qual é essa importância? Bom, antes de tudo, eu acho que a gente agradece a oportunidade de estar aqui podendo conversar um pouquinho sobre as próximas eleições e participar da Chapa 2, Construção Coletiva do CAU-RJ. Né? Na realidade, apoiar os profissionais que atuam nos órgãos, né, cuja finalidade é a proteção do patrimônio cultural, é a conservação desse patrimônio, né, é não apoiar não apenas os profissionais, mas, na realidade, você apoiar o próprio patrimônio, né, considerando o que você mesmo disse, né, Érico, a relevância e da importância do patrimônio cultural para a sociedade como um todo, né? Então, é apoiar isso em todas as suas dimensões, significados. Então, não se vai conseguir boas ações de proteção ao patrimônio cultural se não tivermos estruturas, né, desenvolvendo essas políticas e profissionais atuantes nessa política em qualidade e número suficiente. Então, o CAU tem que se envolver nessa batalha, né? Porque é uma dimensão da atuação do profissional de arquitetura e urbanismo muito relevante, muito importante para a sociedade. É isso aí. Agora, sabe, eu penso que talvez o Roberto, que foi diretor no INEPAC, né, o Instituto do Patrimônio Cultural do Estado do Rio de Janeiro, e é hoje professor na PUC-Rio, acho que ele tem mais o que falar sobre essa questão da importância dos profissionais de arquitetura e urbanismo nos órgãos de patrimônio cultural, né, Roberto? Então, Lúcia, eu acho interessante a gente pensar que a área de patrimônio ela é exercida por uma grande quantidade de profissionais nos seus escritórios, que estão aí realizando projetos, e também por uma quantidade importante de profissionais que estão no serviço público, né? Ocorre que, nesse lado do serviço público, nos últimos anos, nas últimas décadas, houve um esvaziamento muito grande. A gente não tem quase nem órgãos, como o próprio INEPAC, que simplesmente não tem mais funcionário público
trabalhando. Isso é péssimo. A gente tem que ter arquitetos dos dois lados do balcão, arquitetos produzindo projetos de restauração de patrimônio e arquitetos do outro lado no serviço público que saibam analisar esses projetos, que estejam balizados para fazer isso e que sejam funcionários públicos que tenham estabilidade. Isso é muito importante para que eles tenham independência. Então, é preciso o CAL, e esse é um compromisso da Chapa 2, lutar por concursos para o serviço público, para que tenha mais arquitetos dentro dos órgãos de patrimônio trabalhando. Então, eu queria agora passar para uma outra questão, que eu acho que a Lúcia vai poder falar bastante sobre isso, que é a questão da atuação do CAL no interior do estado do Rio de Janeiro. Pensar que a estrutura do CAL é uma estrutura estadual, a gente não quer falar só de capital, a gente quer falar muito do interior. Então, Lúcia, como é que você vê a atuação do CAL-RJ no interior? Eu acho que, na realidade, o CAL-RJ tem um trabalho bastante extenso, bastante significativo, né? Na realidade, a gente tem uma história muito rica da cidade do Rio de Janeiro, né, que foi capital federal. A gente tem um patrimônio muito rico na cidade do Rio de Janeiro, e isso muitas vezes vem e ofusca, né, a relevância e a qualidade de um patrimônio que a gente encontra também circulando pelo estado do Rio de Janeiro, né? Na realidade, eu tive a oportunidade de, por muitos anos, trabalhar como servidora pública do Estado e tive a oportunidade de andar por aí e, de fato, reconhecer que, seja patrimônio material ou imaterial, nós temos muitos bens e temos muito o que trabalhar, o que inventariar, o que proteger, né? Agora, nós lidamos também com uma realidade de prefeituras que têm recursos muito escassos, né? Não só recursos financeiros, mas como estrutura técnica, e eu acho que, nesse sentido, o CAL-RJ pretende, né? Está previsto no programa da Chapa 2, né? Atuar nessa questão também junto às prefeituras, né? Um trabalho no sentido de apoiar tecnicamente as prefeituras e promover o reconhecimento, inventários, talvez por meio de editais, enfim, eu acho que tem um trabalho muito grande, porque o CAL não é só a capital, o CAL é o estado todo, né? Eu acho que isso é que a gente não pode perder de vista. E aí, olha, eu vou aproveitar que esse assunto aí, né, do que cabe ao CAL e etc., e vou perguntar para o Eric o que o CAL-RJ tem feito aí nas últimas gestões, né? Ótimo, Lúcia. Eu queria só complementar também uma outra questão, um comentário bem rápido, que é essa questão, como se for, de sair da capital, né, mas é de ampliar essa diversidade cultural, né? Também não é só mais o foco principal na arquitetura, mas como as pessoas vivem em comunidade, né? Pensar essa estrutura urbana também, né? Acho que isso é muito importante. E a grande parte da composição da Chapa 2 tem essa experiência. Acho que isso vai trazer muitos benefícios, né? Vai continuar trazendo muitos benefícios, né, para o Conselho. E falando em continuar trazendo, porque grande parte, né, já está atuando, né, já tem um vasto trabalho sendo feito desde as duas últimas gestões do CAL, né? Então, na gestão 2018 e 2020, tiveram fóruns de patrimônio, né, na sede, que foram discutindo um pouco mais esse conceito de patrimônio na contemporaneidade, trazendo um pouco mais relacionado a algumas cidades, né, até fora da capital, trazendo esse tema para debate. Né, na última gestão, já tiveram outros projetos que foram surgindo, né, como o CAL na sua cidade, o CAL no seu bairro, né, que visa justamente esse estímulo dos debates e discussões do tema, né, do urbano, e trazendo também toda essa questão, essa bagagem, né, do patrimônio dentro das cidades, né. Então, não só focado na capital, e foi isso se ampliando, né, pelo estado do Rio. Isso acho que foi algo que teve muita representatividade, né? Como também o caso em Vassouras em 2019, né, que tratou do patrimônio cultural no contexto do plano diretor, né, que teve a participação de representantes de patrimônio, das universidades, diversas representações e instituições, né? Então, trabalhar essa construção coletiva, não só na estruturação da chapa,
mas na prática, eu acho que isso é um grande diferencial, né, como que a gente tem pensado, né, essa construção, né, do CAL mais para frente. E já no futuro, né, que está na nossa plataforma, que a gente convida todos a conhecer, que é o CAL da sua comunidade. Né? Então, como que a gente vai ampliar, né, essa relação. E aí, diante disso, né, quais são as frentes de atuação na questão patrimonial, né? E quais são esses desafios colocados? O que a gente vai enfrentar aí pela frente? Na realidade, eu vou complementar primeiro o que você mencionou em relação ao calmo interior. Ótimo. As atividades do CAL, né? Porque eu tive a oportunidade de participar da gestão de 18 a 20, a gente continua acompanhando o que se deu agora, né? O que vem acontecendo na última gestão, e esses programas, né? CAL na sua cidade e CAL nos bairros e os fóruns, isso possibilitou fazer atividades nas cidades de Petrópolis, de Niterói, de Nova Iguaçu, de Rio das Ostras, nos bairros de Madureira, Campo Grande e Vassouras, que você até mencionou de Vassouras, né? Exatamente, porque naquela época eles estavam discutindo o plano diretor e a gente trabalhou isso como tema, porque a gente sempre procura pegar o tema que está acontecendo lá naquele momento, né? Naquela cidade, né? E trabalhar isso com a comunidade e com os órgãos de patrimônio ou representantes em defesa do patrimônio e etc. Bom, na realidade, eu acho que a gente já deve estar aí com um tempo que talvez a gente já esteja, então, se encaminhando para o final, e eu vou passar aqui para Roberto. Então, uma pergunta que eu acho aqui que a gente vai fechar. E quais os projetos da Chapa 2 para manter o CAL como uma referência na defesa do patrimônio? O que a gente tem por aí? O que você Então, promete? Lúcia, o CAL é um órgão com bastante representatividade na sociedade do Estado do Rio de Janeiro. Então, a palavra do CAL é muito importante. E a gente quer que o CAL, esse é um compromisso da Chapa 2, que o CAL esteja sempre presente, se colocando, né, politicamente, trazendo as suas opiniões, entrando na defesa de profissionais que eventualmente sejam perseguidos na sua função, impedidos de executar o seu trabalho, se posicionando em questões importantes, como, por exemplo, o caso em que houve substituição de profissionais de arquitetura em órgãos de patrimônio por profissionais de outras áreas que não são da área de patrimônio e começaram no governo passado. A gente viu isso acontecer e o CAL esteve presente se colocando, né? Existem programas importantes no CAL que ele precisa dar continuidade, a gente acha isso importante, como o programa de formação continuada, Vera Zan, que é um programa muito importante, e levar para outros municípios a necessidade, quer dizer, até apoiar, se for o caso, da criação de órgãos de patrimônio nos municípios, que tem muitos municípios que não têm esses órgãos e que talvez precisem de alguma colaboração para pensar como fazer. Pensar também a questão do patrimônio numa escala mais ampla, né, que saia dos municípios mais visados, onde há já um reconhecimento desse patrimônio, mas instar o governo e os municípios a reconhecerem patrimônio como patrimônio, questões que são importantes para várias comunidades locais bastante distantes que não se está prestando muita atenção. E um outro assunto que eu acho muito importante também é a questão do financiamento dos projetos. Nós, arquitetos, trabalhamos com projetos, né? E às vezes o projeto, há financiamento, há algumas linhas de financiamento para obras de restauro, mas há poucas linhas de financiamento para projeto. Então, na medida que a gente consiga que o CAL se comprometa a brigar por isso, para que haja mais linhas de financiamento para projeto, que o próprio CAL, eventualmente, avalie a possibilidade de lançar editais para projetos de restauro, também seria uma questão bastante interessante. Bom, eu acho que com isso a gente talvez tenha dado uma passada geral. Nós somos da Chapa 2, nós três aqui que estamos presentes somos candidatos
estamos nos comprometendo com a Chapa 2, queremos um CAU atuante, e estamos aqui trazendo essa conversa com vocês. Essa conversa vai estar disponível em várias plataformas, os comentários podem ser feitos e a gente vai poder seguir comentando a partir de comentários que venham a ser feitos. Então, eu queria agradecer a todos, agradecer a Érica, agradecer a Lúcia, boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Lúcia e Érica, se vocês tiverem alguma palavra final a dar. Lúcia? Eu gostaria de agradecer a oportunidade e, na realidade, frisar isso que você mencionou, que nós estamos aí à disposição para os debates, porque a chapa se chama Construção Coletiva não é por acaso, é porque a gente acredita mesmo que é assim que a gente vai conseguir trazer as várias representações da nossa categoria para os vários nichos de atuação. E, no caso, a gente tem essa atuação profissional mais voltada ao patrimônio e estamos disponíveis aí para debater, para trocar ideia, para, enfim, construir um CAU que seja representativo da nossa categoria, né? Eu acho que nós somos de uma geração que construiu o CAU como conselho nosso, próprio, e eu acho que a gente, de alguma forma, se orgulha disso, e esse trabalho não se encerrou quando a gente conseguiu construir o CAU, mas ele é permanente a cada gestão, na contribuição que a gente possa dar, estando lá nesse trabalho voluntário como conselheiro, ou colaborando, né, nas diversas ações que o CAU sempre, que a gestão, no caso, sempre empreende, né? Muito obrigada e boa noite, boa tarde, né, conforme o horário que cada um está assistindo isso aqui. Verdade, Lúcia, verdade. E eu acho que ainda colocaria a questão da diversidade, né? Então, assim, para mim é uma honra, assim, bem jovem, assim, estar com vocês que viram a construção do conselho, participaram mais ativamente. Agora, a gente está com diferentes gerações de arquitetos, né? Arquitetos mais formados há mais tempo, arquitetos mais formados há menos tempo, enfim, são gerações diferentes de arquitetos que estão construindo coletivamente essa chapa, né? Isso enriquece muito arquitetos do interior, arquitetos da capital. Então, eu acho que isso é uma construção de fato que está sendo muito valorizada. E é bem, assim, sem falar muito, né, da experiência de cada um que está compondo a chapa. Eu acho que cada um está na sua temática ali, disposto a contribuir, disposto a construir juntos. É isso. Mais uma vez, então, agradecer a todos que estão aqui com a gente, que ficaram até agora. Aí, bom dia, boa tarde, boa noite, né, dependendo do horário que estiver assistindo. E vem conversar com a gente, conhecer mais sobre a nossa proposta, acessar a plataforma, as diferentes redes sociais e discutir, construir com a gente. É isso aí. Obrigado.